Olá, seja bem-vindo. Vamos falar a respeito da exclusão do Simples Nacional de ofício. Meu nome é Tatiane Romana e estou fazendo uma série de vídeos, podcast falando de MEI e Simples Nacional. Bom, da exclusão de ofício, a gente verifica lá na Lei Complementar 123, do artigo 28 e 29. Por que eu trago sempre a fundamentação legal? Porque nem sempre na internet você encontra a fundamentação legal do que você pode ou que você não pode fazer, do que você deve ou do que você não deve fazer. Então, é interessante, principalmente quem tem escritório de contabilidade, está chegando um cliente novo que é optante pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é sempre uma opção, não é obrigatório. Então chega esse cliente novo, a primeira coisa que você tem que verificar é se ele de fato pode estar no Simples Nacional. Porque tem algumas situações que obrigam a exclusão da empresa ao Simples Nacional, e aí eu vou trazer o que a legislação diz a esse respeito. Primeiro motivo aí de exclusão de ofício, que é quando a Receita Federal notifica você que eu digo você contribuinte, é verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória. Eu estou em alguma situação, por exemplo, eu inseri uma nova atividade que não pode estar no Simples, eu tenho agora um sócio pessoa jurídica, eu deixei de ser limitada para ser essa sociedade anônima. Então eu deveria ter comunicado à Receita Federal e não comuniquei. Então, quando eles detectam que eu deveria ter comunicado que estou saindo do Simples Nacional e eu não comunico, eu posso receber a comunicação por parte do fisco. Segundo inciso aí, se eu ofereço embaraço à fiscalização, recebi um termo de intimação fiscal, uma TIF, e aí eu não entrego os livros, os documentos que estão sendo solicitados, eu não forneço informações sobre os bens, sobre a minha movimentação financeira. Então, o que foi solicitado de documentação, eu não entreguei, eu não atendi a essa fiscalização. Então, o embaraço à fiscalização pode me excluir do Simples Nacional. Já que eu não estou ajudando na fiscalização, eu serei excluída do Simples Nacional. E terceiro inciso, eu ofereço resistência à fiscalização, negando o acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou qualquer outro lugar que desenvolva suas atividades ou encontre bens de sua propriedade. Então, eu não permito a entrada do fiscal. Então, isso pode excluir a minha empresa do Simples Nacional. Se a constituição ocorrer por pessoas, por interpostas pessoas, eu sou o dono, mas tem alguém ali que é o sócio, que representa ali, que figura como sócio de direito da empresa, mas ele não é o sócio de fato. 5. Tiver constatada a prática reiterada de infração disposta ao disposto nessa lei complementar. Ou seja, eu estou em inobservância da lei do Simples Nacional. Então, isso me exclui do Simples Nacional. Se eu faço isso de forma reiterada, né? Por exemplo, se eu só nego receitas de forma reiterada, isso me tira do Simples Nacional. Se eu for considerada inapta, eu saio do Simples Nacional. Se eu comercializo objetos de contrabando ou descaminho, bater uma fiscalização e eu tenho ali no meio das minhas mercadorias lícitas, eu tenho contrabando, eu tenho mercadoria que eu trouxe do exterior, mas não declarei quando eu entrei no Brasil, a mercadoria até é lícita, mas eu não declarei, eu trouxe de forma ilícita do exterior e estou vendendo na minha loja. Isso me exclui do Simples Nacional. Se eu não tiver livro caixa, se eu não tiver nada que mostre a minha movimentação financeira, minha movimentação bancária, eu estou fora do Simples Nacional. E isso é muito importante, porque tem gente que acha que o Simples Nacional
É só você emitir a guia de pagamento do Simples e tudo certo. Não, eu devo ter ou livro caixa ou contabilidade. Inclusive com a movimentação financeira, porque tem pessoas que falam assim, porque eu não vou mandar o extrato bancário para o meu contador para ele não aumentar os honorários. Tudo bem, se bater uma fiscalização, você tem conta no banco e não registra essa conta no banco, você está fora do Simples Nacional. Então é importante que o contador sinalize para o cliente que, se ele não enviar o extrato bancário, ele pode ser excluído do Simples Nacional. Se for constatado, essa eu coloquei até em vermelho aqui, porque se for constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera em 20% o valor de ingressos de recursos do mesmo período, excluído o ano do início de atividade. Ou seja, ingressos de recursos não são só receitas, tem integralização do capital social, tomada de empréstimos, mas perceba, eu durante algum tempo eu não sabia que se a despesa paga fosse superior a 20% do valor do ingresso, eu estava fora do Simples Nacional. Então, é importante a gente ler a legislação, compreender, porque senão a gente pode ser pego de surpresa. Bom, se for constatado, item 10 aí, se for constatado que durante o ano calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização e industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento do estoque, for superior a 80% do ingresso de recursos. Eu tenho aqui uma entrada de estoque maior do que o ingresso de recursos. Não faz sentido eu ter um estoque tão alto. Então eu teria que justificar por que eu tenho uma entrada de estoques tão alta, tá? Se houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso 1º do artigo 26, que quer dizer o quê? Emissão de nota fiscal. Então, se eu reiteradamente não emito nota fiscal, eu estou excluído do Simples Nacional. E se eu omitir folha de pagamento? Tá? Se eu tenho funcionários que não estão com carteira assinada, registrados, bonitinho, eu também, numa fiscalização, posso ser excluída do Simples Nacional. E quais são as penalidades? Eu sempre gosto de trazer as penalidades, por quê? Porque alguns contribuintes, eles levam mais a sério quando tem penalidade. Quando não tem penalidade, ele simplesmente continua no risco. Então, a partir do quando que eu estou excluída? A partir do próprio mês em que aconteceu, tá? A situação, e eu não posso optar pelo Simples Nacional por 3 anos seguintes. Então, eu apresentei aqui 12 situações que me excluem do Simples Nacional e que me impedem, nos 3 próximos anos, de estar no Simples Nacional. E, gente, para muitas empresas, sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido é muito pesado. Então, é melhor fazer tudo direitinho para não ter problema. Bom, e o prazo se eleva de 3 para 10 anos se for constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, tá? Com o objetivo de diminuir ou reduzir, de não pagar ou reduzir o pagamento do Simples Nacional. Então, se verificar que foi feito de forma ardilosa, de forma fraudulenta, durante 10 anos esse contribuinte, esse CNPJ, não pode ser optante pelo Simples Nacional, tá? E o que é prática reiterada? É a ocorrência em 2 ou mais períodos de apuração consecutivos ou alternados, tá? Em relação aos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, se por 2 anos consecutivos ou alternados a empresa não emitiu nota fiscal, por exemplo, ela estará fora do Simples Nacional. Bom, essa é uma informação que eu trago para vocês, está na Lei Complementar 123, no artigo 28 e 29. Se você ouviu até aqui, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, se inscreva no canal do YouTube, siga no podcast, siga no Instagram
e divulgue, ajude esse canal a crescer. Muito obrigada pela sua atenção e até breve.